Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse time do Atlético que está sendo formado para a temporada de 2026, porque peças ainda estão entrando na equipe, né? A gente vê, por exemplo, o Luiz Gustavo sendo um jogador que vai ter um espaço nessa equipe, aí o Esquivel voltando ao time titular, então acho que a gente está caminhando para um desenho de uma equipe que essa sim deve dar sequência a toda a temporada do Furacão. E é uma equipe que me faz lembrar um pouco a equipe de 21, de 19, de 18, de 22. Sabe no quê? Na casca. O Atlético ele volta a montar uma equipe que tem, de certa forma, casca. O Atlético volta a ter uma equipe que tem, de certa forma, uma capacidade de enfrentar adversários num nível muito alto, mas que o Atlético equipara o jogo mentalmente. Como era naquelas outras temporadas vencedoras que o Atlético teve. Enfrentar Nicão, enfrentar Santos, enfrentar Rony, enfrentar Bruno Guimarães, enfrentar Thiago Heleno. Todos jogadores de extrema personalidade. Cittadini, de extrema personalidade. Às vezes o Atlético não tinha nem a equipe mais técnica. Mas o Atlético tinha uma equipe que entrava no jogo grande e competia do início ao fim. Eu não sei se isso vai acontecer com o time de 2026, é verdade. Mas você começa a entender o perfil dos jogadores e tudo que esses jogadores passaram para subir no ano passado e a adição de jogadores experientes esse ano. Eu não tenho como você olhar para o time do Atlético e você não falar que o Viveiros é um jogador de muita personalidade que vai incomodar até o final qualquer adversário que vai enfrentar. Não tem como não falar que o Julimar, que quando o caldo apertou tanto na Série B quanto no ano do rebaixamento, foi o cara que deu a cara à tapa. E sendo bem sincero, se não tivesse sido machucado ali naquele jogo contra o Atlético Mineiro, provavelmente o Atlético não teria nem caído. Mendonça cascudo, Portija cascudo. Zapelli e Esquivel já passaram coisa pra caramba com a camisa do Atlético. Luiz Gustavo não precisa nem falar. Benavides cascudo. Santos cascudíssimo. Então o Atlético volta a ter um time que não vai tremer quando for necessário. O Atlético vai ter um time que vai saber lidar com as adversidades, obviamente na teoria. Mas eu acho que isso é muito importante quando você não tá no topo técnico do futebol brasileiro. Futebol tem quatro vertentes: técnico, tático, mental e físico. Se você estiver bem fisicamente, mentalmente e taticamente, quem sabe você não consegue competir com os times mais preparados tecnicamente. Thiago, mas você falou que é o ano da base. Agora você tá falando que o elenco é cascudo. O impacto da base no time do Atlético, ele não diminui pelo fato da gente ter um time mais experiente. Porque se você olhar para o banco de reservas, quais são as primeiras opções de entrada ali? O Arthur é titular. Mas tem o Léo Derek, tem o João, tem o Dudu, tem o Bruninho, tem Sketch. O Atlético ele consegue ter um time cascudo com os seus jovens, porque querendo ou não, os Kivels, a Pele, Julimar, Teran, enfim, o próprio Arthur Dias, todos são jovens, e o Atlético tem uma geração de jovens extremamente talentosa no banco, que já passou por muita coisa também, e que eu também acho que tem sua devida casca. Léo Derek tem casca, Dudu tem casca, porra, além dos titulares, óbvio, o João tem muita casca. E aí eu fico pensando, não romantizando tudo que a gente viveu na Série B, jamais optando por esse caminho, porque eu acho que tudo que a gente viveu foi uma merda. Mas se a gente for botar na ponta do lápis, tudo que a gente viveu na Série B nos trouxe uma preparação muito grande mentalmente, porque o Atlético ele teve que se desdobrar na reta final ali, teve que manter a cabeça fria, principalmente ali depois daqueles empates contra Avaí, contra Curitiba, derrota contra o Remo e Atlético Uniense, para o time dar uma decolada e conseguir o tão sonhado acesso. Então, acho que foi um final de temporada que educou muito o Furacão. E o Atlético soube buscar os reforços. A gente fala dos jogadores cascudos, a maioria chegou nas últimas duas janelas, né? Se a gente for falar dos reforços cascudos, a gente fala de
Teran, a gente fala de Viveiros, a gente fala de Mendonça, a gente fala de Portilla, a gente fala de Luiz Gustavo, a gente fala de Benavides. Todos os jogadores que chegaram recentemente é muito importante também. A gente falou dos jovens, mas essa formação de elenco, tendo os jogadores mais experientes e os jogadores mais jovens. Tendo os jogadores mais cascudos e os jogadores mais jovens. Sabe? Então, um vai ali contribuindo com o outro. Mas eu volto a ver um pouquinho daquele sangue no olho que aquele time tinha, sabe? 21 principalmente, que era um time mais limitado do que os times anteriores. E mesmo assim conseguia competir no nível, pô, absurdo. Absurdo que aquele Atlético conseguia competir. E agora, obviamente, a prioridade da temporada naturalmente é o Campeonato Brasileiro. Prioridade da temporada naturalmente é fugir de qualquer risco de rebaixamento o mais rápido possível. Mas aí a gente volta a olhar para as Copas. Quem sabe? Quem sabe? O Vasco bateu 2 semifinais de Copa do Brasil aí, bateu uma final de Copa do Brasil aí. Não sei se o nosso time é muito pior que o Vasco. Mas mais do que isso. Se você pegar o futebol do Corinthians, o futebol do Vasco, não, nada que o Atlético não possa entregar, mas eram times mentalmente muito fortes. E o Atlético tem que acompanhar essa linhagem de ser um time cascudo. O Atlético sempre tinha que valorizar jogadores com esse perfil de personalidade alta, sabe? Sempre, sempre. O próprio Bruno, que foi uma revelação que saiu daqui, moleque de personalidade absurda. Mas vamos ver como vai ser esse ano do Atlético. A primeira demonstração de força em um jogo realmente importante foi muito boa contra o Internacional. Agora é um jogo contra o Santos que também vai ser necessário demonstrar essa casca. E um ponto de maturidade muito importante que esse time pode ter é mostrar que a Arena da Baixada vai ser um quartel-general, vai ser uma fortaleza pra gente ao longo da temporada, porque esses times eles conseguiram fazer com que a Arena fosse um ponto de diferença. Não é à toa que a gente tem algumas giradas na Arena contra a Grêmio, contra a LDU, que foram extremamente simbólicas. Então, para Viveiros, Teran, Mendonça, Benavides, Luiz Gustavo, Porti, José Pérez, que conseguirem bancar um time cascudo, eu acho que a pressão da torcida ela não pode assustar e a torcida não pode jogar contra, podemos dizer assim. O time tem que se sentir confortável para trazer o jogador junto com ele. Enfim. Tô ansioso por esse jogo contra o Santos, cara. Tô ansioso, quero ver esse Atlético principal de forma mais regular, principalmente contra os principais times do Campeonato Brasileiro. Acho que isso vai passar uma credibilidade muito maior em relação ao que esse Atlético realmente pode entregar pra gente. Valeu? Tamo junto, é nóis.